A paz do Senhor a todos que me ouvem nesta tarde, começo de noite. Como foi prometido, estamos aqui com o nosso projeto, né, o projeto de bate-papo. E eu estou alegre, né? Estou alegre porque está aqui conosco o nosso querido e amigo, nosso obreiro Pedro Júnior, né? Pedro Júnior, daqui de Plataforma. Logo ele vai se apresentar, né? Hoje ele é o nosso convidado. Estaremos batendo papo na direção do Espírito Santo. E eu quero já agradecer a sua companhia, quero agradecer a você que tem me acompanhado. E estamos aqui nesta noite, né? Noite de terça-feira. Hoje é 3 de outubro de 2023. Aleluia. Então, hoje estamos aqui com o nosso amigo Pedro Júnior. Aqui quem vos fala é o pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Continue orando por esse projeto e é só alegria. Júnior, se apresente aí nesta noite aí. Olha, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero estar assim me apresentando, né? Amigo, pastor Afonso fez esse convite, eu me sinto muito honrado, graças a Deus. E vamos estar aqui num momento, né, compartilhando de experiências, né, da palavra de Deus, do que Deus fez na nossa vida e continuamente Ele vai fazer. É verdade. Eu sou dali do ministério do pastor Sandro, né? Resgatando alma, estamos também iniciando esse trabalho. Eu peço a todos os ouvintes, todos que estão assistindo, que orem por esse projeto, por esse trabalho, que o intuito é ganhar almas e cuidar de família. Aleluia. Amém? Desde já também quero mandar um abraço para o nosso pastor Sandro, né? Que Deus continue nessa nova caminhada, nessa nova experiência. Pastor, Deus é contigo. Estamos juntos. Também quero mandar um abraço para Ricardo, pastor Almir. Pastor Almir estará aqui amanhã, né? Tratando aqui do Salmo de Mateus 24. Júnior, me fale um pouco sobre você. Você nasceu aqui em Plataforma, né? Oriundo de Salvador. Eu nasci em Plataforma, meu pastor, no ano de 1979. Isso. Aos 33 anos, Jesus me aceitou, né? E eu estava mesmo naquela situação, lamaçal mesmo. Pode falar, pode ficar à Ele me vontade. resgatou Isso. e me trouxe para a rocha. Então, de 33 anos, hoje eu estou com 44, vou fazer 44, estou servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Isso. Que foi o que transformou a minha vida, meu caráter, meu ser. Então, para mim, sou morador daqui, filho daqui. Isso. Nascido e criado em Plataforma, beira de praia. Verdade. Coisa boa. Me fala um pouco assim da sua experiência antes de Cristo e uma experiência pós-Cristo. Me fala um pouco sobre a sua vida. É bem provável que alegria não tinha, né? Não tinha, só passageira, só no momento. Né? Geralmente, o que é que acontecia? Quando eu não conhecia Cristo, eu procurava alegria em um copo de bebida, numa droga, em companhias, né? Que muitas das vezes não me levavam para caminho nenhum. Porque um cego, ele não consegue guiar outro. Isso. Então, minha vida era meio conturbada, porém, como as escamas dos olhos ainda não tinham caído, então eu vivia assim, era uma alegria que hoje eu me alegrava muito, brincava, gritava, pulava, mas quando era no outro dia, Tá o vazio, né? vazio, as consequências, o que aprontou, quem bateu, quem apontou uma arma, em quem fez o mal. E uma das coisas que mais me marcou nessa época era quando as mães dos meus amigos de infância diziam assim: aonde ele estiver, não encoste. Muitas vezes ouvi isso. E uma coisa que... A mãe dos outros jovens não queria que ele andasse com você. Comigo. E uma situação muito forte que aconteceu comigo foi que um dos meus amigos, o mais próximo, a mãe, a gente teve uma confusão e a mãe chegou para mim e disse que queria me ver, que um dia ia me ver com a boca cheia de formiga. Misericórdia. E de vários tiros que eu ia tomar. Misericórdia. Né? Mas eu creio que o projeto de Deus não era isso. Com certeza. O projeto de Deus era que lá na frente
ela ia se encontrar comigo e ia me pedir oração para o filho. Hoje ela pede oração. Para o filho. Que se encontra, infelizmente, numa perdição. Hoje, com a mentalidade que você tem, talvez porque acontece isso, né? Acontece às vezes por a gente não ter Cristo no coração, Sim. quando a pessoa nos deseja mal, queremos retribuir com mal. Hoje eu tenho certeza que com a mente de Cristo, você pensa ao contrário da filha dela, do filho dela, né? Que Deus livre do mal e que nosso Senhor o encontre também, né? E a sua experiência pós-Cristo, Júnior? Pós-Cristo, meu pastor, eu tive um primeiro relacionamento, né? Não fui casado. E desse relacionamento, 13 anos, nasceu um fruto, né? Hoje está com 22 anos, Camille. Camille. E a experiência que eu tive foi muito forte. Eu estava prestes a me apresentar na igreja, junto com os Guerreiros de Cristo, né? O grupo de senhores. E eu recebi uma ligação que eu não estava conseguindo encontrar de quem era aquele número. Sim. Quando eu atendi, era um amigo meu de muitos anos e disse assim: minha benção, venha para GRW com urgência, porque a ordem é para execução. E eu tinha tido um sonho antes, a noite de um dia para o outro, eu já tinha tido um sonho, de sábado para domingo, eu ia me apresentar no domingo. E eu e minha esposa acordou de madrugada, eu disse: ela vai acontecer alguma coisa com Camilo. Eu tive um Você sonhou? Sonhei. E me ajoelhei e intercedi. Eu disse: Senhor, não permita, porque tem coisas que a gente não está preparado. Misericórdia. E Deus se antecipa aos fatos. Ele vai na frente. Com certeza. E ele me avisou: fique tranquilo, eu estou no negócio. Então, foi um dos momentos mais difíceis, mas com uma experiência muito boa. E eu fui lá, consegui conversar com o pessoal que estava direcionado a Estimal. Você tem essa experiência, né, Júlio? Eu tenho essa experiência. E era uma adolescente na época, só queria se envolver com pessoas de índole ruim, né? E eu parti para a briga, espiritualmente falando, jejum e oração. Eu disse: Senhor, é a bênção do Senhor. Ela teve um dia na casa do Senhor. E o Senhor me deu um sonho que um dia eu ia ver ela de novo. E eu creio no Senhor, porque eu prego um Deus vivo. Aleluia. E dentro disso, hoje minha filha, para a glória e honra do Senhor, não está firme, mas ela visita a igreja, voltou para a sociedade, porque estava excluída, estava à margem, mas voltou para a sociedade, conquistou o respeito de novo, chega a me arrepiar, porque eu sou pai. Claro. E hoje ela está casada, está trabalhando, está estudando. E Deus, eu sei que Deus, no momento dele, que nós temos, eu com 33 anos me converti, então eu tenho que interceder e entender que vai chegar o momento dela. Com certeza. Mas há um processo. Ela é aquela terra, né? A semente ela foi plantada, né? E vai germinando, a gente nem percebe, mas está germinando. Né? Se você for fazer uma comparação de antes para hoje, já começou a germinar, né? Já começou a germinar. Então Deus é tremendo, tremendo, né? A nossa riqueza, Júnior, tem gente que diz que é rico, classifica a riqueza às vezes por ter alguns dinheiro na banco, né? Alguns bens. Mas a maior riqueza hoje para um pai, para a mãe hoje, que está com os filhos nas drogas, está com o filho no caminho errado, a maior riqueza desse pai, Júnior, é ver essa filha, ver esse filho fora desse caminho. Não existe riqueza. Não existe riqueza. Porque tem pai chorando agora, né? Muitos pais chorando e mães chorando. Já imaginando, né, quando começa a noite, o final de semana piorou. Né? Júnior, eu tenho observado em você um crescimento espiritual tamanho, para a glória de Deus. Né? Eu pude te acompanhar na sua caminhada. Eu fiz até uma visita em você. Não foi a você? E naquela hora, aproveitando aqui como testemunho, Sim. Eu tenho um texto que diz assim, ó, Isaías 53, que Deus agradou moê-lo.
Deus agradou, que Deus permitiu que Jesus passasse por aquela aflição. E quando eu te visitei, eu expressei isso. Deus não está nem aí para o seu sofrimento. Marcou. Porque hoje é isso aqui Marcou. que você está vendo. É tipo assim, talvez eu não expressei. Foi duro. Foi duro. Foi duro. Mas o que o Espírito Santo estava querendo falar, eu estou te preparando. Verdade. Verdade. Eu não vou tirar você dessa dor. E hoje eu tenho observado que, por misericórdia, você tem crescido espiritualmente, tem crescido na ministração da palavra, tem sido uma bênção para a nossa vida, né? Eu louvo a Deus por isso. E eu queria saber, né? Até para ajudar quem está começando na vida de pregadores, você, na dependência do Espírito Santo, sim, você tem feito o quê para estar dando essa melhorada na pregação da palavra? O que acontece, meu pastor? Foi muito bom porque hoje em dia, a maioria dos crentes hoje, a maioria do meio evangélico, ele não está acostumado a ouvir algumas palavras duras. Meu pai me dizia que é mais fácil uma palavra marcar um homem do que uma palmada. E quando o Senhor disse assim, Deus não está nem aí com os seus sentimentos, Júnior. Deus está preocupado com o que Ele vai fazer. Isso. Porque você está sofrendo o presente, mas o futuro pertence a Ele. E aquilo, eu disse, rapaz, que palavra essa que o pastor vem aqui na minha cara. Dizer que Deus não está nem aí para mim. De queijo. Eu não percebi nada, larguei a bomba lá e saí. Pronto. No momento que eu me ajoelhei, né, para orar, Ricardo me mandou uma mensagem. Ricardo me acompanha às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, vigilante. Mano, tá dormindo? Eu disse, não. E aí, como é que tá? Eu disse, tá doendo. Tô gemendo. Porque houve um rompimento de 13 anos de convivência com uma jovem de 10 anos. A separação é... Aí, essa palavra ardeu no meu coração. Pronto, eu carreguei com ela até o dia de hoje. Isso me fez ficar forte, me fez ter estrutura, porque o que a gente temos que viver é a vontade de Deus. Isso. A vontade de Deus é soberana sobre nossa vontade. Isso. Então a gente só precisa se colocar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser bom, mas quem confia nele pode ter certeza. Vai ter vitória no final, de jeito. Isso. Então hoje, pela misericórdia de Deus, me deu uma graça. Eu leio só a Bíblia, eu não sou muito de estar lendo livro, essas coisas assim, eu leio a Bíblia. Isso. Então, eu comecei a pedir a Deus sabedoria. Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu pregar a tua palavra e a revelação da mesma. Aleluia. Por quê? Porque tem coisas que estão ocultas e que só o Senhor revela. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor revela, porque é o Senhor que esquadrinha e conhece o coração do homem. É verdade. Porque a gente vê o que está por fora, mas quem conhece por dentro é Ele. Então, o que acontece, meu pastor? Um dos pilares para que hoje eu seja bem sucedido em uma palavra, em uma pregação, pela misericórdia, sim, um dos pilares para mim é o testemunho. É verdade. Pronto. Por que, Pedro Júnior? Porque quando você tenta viver pelo menos 85% do que está escrito, você consegue desempenhar uma palavra com mais firmeza do que você está vivendo. Pronto. Porque quem está ouvindo está vendo. Isso. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Tem um certo pregador que ele fala assim, que a vida ela tem que pregar primeiro do que a boca. Quando Jesus pregava pela sinagoga, o que percorria logo era, havia um homem aí que prega diferente, com autoridade, cura, ele faz milagre, mas procuravam um erro. Procurava... O sistema era bruto. Complicado. Né? Não que a gente não vá falhar, porque nós somos seres humanos. Com certeza. E Jesus foi perfeito. E Tiago diz, aquele que quer ser, aquele que diz ser perfeito, se atropeça, né? Exatamente. Então, meu pastor, hoje, Bíblia, eu leio Bíblia.
Eu leio Bíblia. Se eu for ler algum livro indicado, eu vou ler. Porque o senhor está me dando aí, Pedro, a indicação. Mas o seu negócio é com Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia. Pronto. Eu leio a Bíblia, eu oro e jejuo, consagro e vivo, tento viver um pouco daquilo que eu prego. Então isso me fez crescer dentro de... Pastor, tem versículo que quando o senhor me mandou a mensagem para eu trazer aqui, eu estava na estrada de Jesus, e aí Deus fez assim, um encontro da graça com a lei. Foi o que a gente mostrou aqui. Foi uma benção. Todos nós juntos. Foi uma benção. E a irmã chorava muito de isso. Deixa eu até fazer uma propaganda aqui. Sim. Quinta-feira, em 15h15, temos o evangelismo aqui na Rua Daria de Cima, perto da antiga padaria de Omi, aqui no bairro de Plataforma. E você já é o nosso convidado. Amém? Aí o segundo pilar. Primeiro, testemunho. Segundo, humildade. Bom, você teve humildade, você entra e sai em qualquer lugar. É verdade. Humildade. E a terceira, que para mim, se eu botar a cabeça para baixo, é fundamental. Se eu não estiver bem com minha família, eu não estou bem com a família. Né? Então, são 3 pilares. Eu não botei, talvez, em ordem correta, mas eu só estou dizendo, são 3 pilares para segurar minha estrutura. Sim. São esses 3, dentro da pregação, dentro de pregar o evangelho, botar uma caixa de som na rua e dizer assim, olha, eu não estou aqui pregando contra a lei, contra nada, eu estou pregando aqui a graça, porque é ela que excede todo o nosso entendimento. Júnior, eu ali na igreja Betel, né, como a gente congregou ali junto ali um tempinho, eu tinha ali uma responsabilidade sobre o evangelismo. Né, de rua, né, evangelismo de rua, e ao sair, claro que eu deixei para trás, mas eu fiquei sabendo que ficou em boas mãos. Foi mesmo? Você deu continuidade e a princípio ter feito um ótimo trabalho. Sim. Né, é aquele negócio, quando a gente ama, a gente deixa passar assim, meu Deus, quem que vai cuidar? Sim. E eu fiquei alegre, né? É bem falado, né, que você deu continuidade. Me fala um pouco aí dessa experiência aí de evangelismo, porque você não tinha jeito nenhum. Quando o senhor, né, estava marchando já nessa linha, eu me sentia incapaz. Na época, novo na fé, como é que eu vou chegar lá, pai, o pastor Afonso? Eu disse, Jesus, o que é que eu... Não, vou me esquivar. E hoje a gente vê muita gente se atirar, né, até demais do ponto. E aí eu me esquivava, né? Aí o senhor me convidava, bora, rapaz, só acompanhar e tal. Mas eu não conseguia, era um bloqueio. E aí, o que é que acontece? Deus começa a me usar dentro de evangelismo, sendo que fora de um grupo, fora de uma equipe. Às vezes, chegar pessoas chorando junto de mim dentro do ônibus, eu tinha que evangelizar. Às vezes, no trabalho, pessoas com dúvidas, chorando, eu tinha que evangelizar. E aquilo começou a criar raiz. Então, foi uma experiência tremenda, porque o evangelismo, quando o senhor saiu, ele parou. Parou. E aí, o pastor Sandro, com 2 anos depois, iniciou novamente. Quando ele iniciou, eu também estava fora de combate, estava na minha queda. E aí ele começou a me convidar. E desse convite, a gente foi indo. E de repente ele fez assim, varão, eu estava orando a Deus. E Deus me mostrava a sua pessoa para estar trabalhando comigo nessa caminhada. Tá bom. Aí o pastor Santos foi, quando acabou, saiu. Quando ele saiu, ele fez, agora é contigo, agora. Então, no primeiro momento eu Temi por quê? Porque a gente ainda fica naquela... Tudo experiência. Meu pastor, a gente fica assim, tem muita gente muito mais experiente do que eu. É aí que Deus nos usa. Daí o ponto-chave. Exatamente. É quando a gente... Moisés, eu não sei nem falar. Exatamente. Glória a Deus. Eu sou pesado de língua. É esse aí que Deus quer, né? Não tem pra onde correr.
Pode continuar, gente. E aí, meu pastor, o que acontece? Dentro disso, uma das coisas que eu, como o líder, né, levantado pelo pastor, primeiro por Deus, depois pelo pastor, que Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Ninguém vai pensando que eu sonhei derramando óleo na minha cabeça. Deus tem que usar alguém para impor as mãos. E tem que ser autoridade aqui na terra. É verdade. Então, eu esperei, Deus levantou o pastor e o pastor me indicou. E dentro disso eu comecei a me policiar mais. Eu digo, eu sou o líder. Cansaço para mim não vai ter mais. Eu vou ter a que responsabilidade. Porque tem um povo que eu tenho que... Rapaz. Pastor, às vezes eu chegava cansado fisicamente, morto. Eu sabia que eu tinha que carregar caixa, eu sabia que tinha que... E eu dizia, Jesus, me ajude, porque tem uma equipe me esperando. E aí eu fui organizando, mas eu sempre, meu pastor, acabava os cultos. O pastor Sandro, assim, onde eu posso melhorar? Pastor Sandro, hoje eu esqueci, me empolguei, esqueci de fazer o apelo. Mas fique na paz, varão, na próxima você lembra. Pastor, tinha um diácono, eu pedi para ele fazer o apelo. Isso é, varão, honroso, porque era aqui. Isso. Obra. Então, o que é que acontece, meu pastor? Não planta. Continuamente a gente vai aprendendo. Isso. Nunca é demais. Isso. Meu pastor, como foi o culto lá? Não, varão, foi benção. Ô, meu pastor, mas eu fiquei um pouco... Não, varão. Não, foi bem. É a preocupação. A gente sabe quando é para buscar glória e quando é uma certa preocupação. Sim. Não é assim? Né? Nós sabemos. E o seu primeiro dia, colocou a caixa lá, você o primeiro dia, o primeiro evangelismo. Esse bate-papo aqui é bom. É justamente por isso que você que está nessa caminhada de evangelismo, escuta aí. Meu pastor, tremi, a calça suava, eu naquela preocupação, porque a gente sempre tem que fechar as brechas. Né? Eu botava a equipe para orar e jejuar nesse dia, para mim eu só ficava em paz quando acabava o trabalho. Mas o primeiro dia que eu preguei no evangelismo, Deus derramou de uma graça tão grande e todos foram edificados, isso é importante. Uma alma se rendeu, uma pessoa foi, né, orientada, acompanhada. E quando eu cheguei em casa, que eu dobrei meu joelho, Deus disse assim, não tem para onde você correr nesse esconder. O que eu tenho contigo é desde lá de trás. Eu já lhe guardei, já lhe protegi até esse exato momento. Glória a Deus. E você não vai correr porque você se acha incapaz, mas quem vai capacitar sou eu. E é toda a capacitação, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu adquiri, tudo aquilo que eu estou adquirindo e aprendendo, foi de Deus. E foi uma experiência maravilhosa. E depois daí, cresceu dentro de mim a vontade e a fome de ganhar alma. Porque se para Jesus vale muito, até o mundo todo uma alma, imagine nós, que ele diz assim, ó, vocês igual a mim. Imitai. Sejam meus imitadores. Sede de alma, fala, né? Sede de alma. Se não fosse não é evangelho, né? Não é. Talvez se houvesse realmente essa sede de alma, o contexto que nós estamos vivendo seria outro. Seria exatamente. Porque a Bíblia diz que Jesus, nosso Senhor Jesus, ele quando ele viu a multidão, ele disse que a Bíblia diz que ele via como ovelha que não tinha pastores. Alma, né? E hoje, infelizmente, estamos com uma certa decadência, né? Exatamente. Das pessoas verem a multidão como alma, mas sem querer entrar nesse mérito. Mas, enfim, Júnior, todos nós temos uma experiência com Deus, né?
que fica marcada na nossa vida. Me fale de uma experiência assim que você teve com Deus, a voz, uma visão. Me fale aí. Meu pastor, foi no dia da minha conversão. Foi no dia que eu me joguei no chão e levantei as duas mãos antes mesmo do pregador acabar de pregar. Porque eu passava por momentos terríveis dentro da casa, minha casa. E eu me lembro muito bem que eu me sentei no meio-fio e eu não tinha mais para onde ir. Eu me encontrava na beira de um precipício. Aí eu olhei para a rua de cima, disse, se eu for para lá, vão me oferecer bebida, cigarro, essas coisas. Se eu for lá para baixo, piorou. Os filisteus e o Mar Vermelho. Imagina. Eu digo, Jesus. Por isso, meu pastor, que talvez hoje eu tenha tanta dedicação para a pregação da palavra. Porque você sabe de onde Deus te Eu tirou. sei da onde e sei a voz que eu ouvi. E a primeira coisa que eu lembrei foi dos panfletos. Hoje, a gente entrega panfleto, mas a gente sabe que em um momento ou outro vai surgir um efeito. Com certeza. Quando a gente prega na rua, A semente. sem ferir religião, Com nem certeza, ninguém, com certeza. uma hora vai ter na lembrança. Então, quando eu sentei naquele meio-fio, a primeira coisa que eu falei, meu pastor, Jesus, um dia eu ouvi que o Senhor muda quadro, situações, e eu quero isso para mim. E nitidamente ouviu a voz. Vá até a casa do meu servo, Ricardo. Daí eu vou fazer uma obra na tua vida. E eu fui. Quando eu cheguei na casa de Ricardo, Ricardo falou, não, faz um ano sem ir lá, porque eu temia que Ricardo era cristão, eu não era. E eu não achava bem eu estar na casa de Ricardo. Sim, sim. E quando eu cheguei lá, Ricardo, não chega não. Uma hora dessa aqui eu digo, Ricardo, meu irmão, eu estou à beira de um precipício, mas você e muitos já pregou para mim dizendo que Jesus muda o quadro. E se ele muda o quadro, eu creio e eu quero isso. Ele fez ciclo de oração lá. Libertação, hoje de noite. Ricardo. Quer que eu passe sua casa? Eu disse, não, eu vou. Que horas é 7? Eu fui, meu pastor. Ainda estava com aquelas camisas Adidas, aquele negócio. Aí cheguei lá no fundo. Sentou. Sentei. E aí o culto começou, os louvores. Rapaz, Deus prepara a terra, porque Ele é agricultor também. Ele prepara a terra e aí começa as sementes. Daqui a pouco vem a água, que é a palavra. Aleluia. E quando essa água vem, as sementes começam a brotar. A brotar. Então, quando chegou na palavra, e eu digo, Jesus, que palavra foi essa, meu Deus? Eu me lembro como hoje, um irmão, eu nunca tinha visto na minha vida. E ele disse assim, aqui tem uma pessoa, assim. E se não vir até aqui, eu chamo pelo nome. Disse, não vou não. E aquela guerra? Eu digo, não. Aí ele disse assim, você aí no fundo, vem cá. Me chamou. Quando chegou no meio da igreja, ele disse, assim diz o Senhor. Só eu e Deus sabia o que eu estava passando. Nessa hora, meu pastor, dobrei meu joelho e não esperei o apelo. E me joguei nos braços do Senhor. E estou aqui até hoje para a glória do Senhor. Aleluia. Foi o que me marcou. Foi o agir de Deus dentro daquilo que ninguém sabia e nem poderia entender o que eu estava sentindo. Muitas das vezes tem sentimento que ninguém consegue compreender. Mas Ele também cuida dos sentimentos. Cuida sim. Então, quando foi revelado na igreja o que eu estava passando e que ninguém sabia, meu pastor, ali marcou o resto da minha vida. Uma experiência única, né? Única. Você tem uma filha chamada Esther, né? Tem minha filhinha Esther. Me Minha fala um pouco. esposa Clô.
Clotilde. Um abraço, a irmã Clotilde, né? Amém. Bênção de Deus. Amém. Esther. Quando eu saí de lá da Betel, a Esther estava com quantos anos? 3 aninhos. 3 anos. 3 aninhos. Esther está com quantos anos agora? 6. 6 6 para anos. 7. Glória a Deus. E eu lembro que quando teve o rompimento, eu passei 1 ano e meio praticamente só, orando a Deus. Eu pedi a Deus que, quando Deus me desse uma família que fosse do Senhor. E o senhor teve um casamento, graças Sim, a foi. Deus. Qual foi o bairro ali mesmo, tá entendendo? Ali foi Jardim Cajazeiras, Jaz- Pastor Jean, uma bênção de Deus na minha vida. Eu fui lá dentro. Você E eu não foi, sou de foi. muito, eu não sou de ir pra festa, não, viu? Foi. Eu me Foi. levaram. Eu não sei quem foi que conseguiu me levar, porque eu não sou muito de. Foi uma bênção, Não. graças a Deus. E Esther veio num período de microcefalia. Foi. Se lembra? O senhor deu esse Lembro. testemunho? Foi isso. E, para a glória de Deus, ela tinha tomado o lote da vacina na época, se eu não me engano, ela tinha tomado há um tempo atrás, logo no início da gestação, e a gente ficou preocupado com isso, porque tinha muita criança nascendo Como foi? devido àquela situação. Foi. Mas aí, o que aconteceu? Deus confortou, usou um vaso, né, um vaso de Deus dentro da congregação, que disse que não se preocupasse, porque Esther era projeto de Deus. Isso. E hoje Esther está aí, adorando, louvando, Glória engrandecendo o nome a do Deus. Senhor, uma bênção de Deus na minha Tá vida. no grupo das crianças, né? Escola dominical, com certeza. Glória a Deus, Júnior. Escola dominical, hoje. Escola dominical. Tem nos ensinado muito, né? Aprendemos muito ali na escola dominical, doutrina. Você participa da escola dominical. Sim. É uma escola participativa, você comenta. Sim, é aberto. É aberta, É né? aberto. E aí, na sua visão, a escola dominical, bem aplicada, claro que ela vai nos dar uma certa raiz. Sim. E hoje, como é que você tem visto as escolas dominicais nas igrejas? Pastor, hoje eu acho que o firmamento de um crente é o estudo da palavra. Que a própria Bíblia vai dizer que o povo sofre por falta De de conhecimento. conhecimento. Né? Deus ele está declarando isso como um aviso para que a gente venha buscar mais. Então, a escola dominical, hoje, é necessário que uma igreja ela venha ter isso como base. Isso. O ensino da palavra. Hoje, eu sou mais frequente a escola dominical e a Doutrina. doutrina. Claro, isso. Porque é isso que vai estabelecer sua base como cristão. Isso. Então, hoje, é necessário termos escola dominical para que venha se orientar o cristão, venha direcionar, discipular. Hoje estamos estudando lá no estudo do Pastor Sandro acerca do o que é pecado. Porque muitas das vezes o crente tem essa dúvida, o que é pecado, o que não é pecado. Então a gente está entrando dentro dessa esfera para que venha despertar na gente curiosidades. Sim, Incerteza, leva certeza, pesquisa, né? pesquisar. Então, quando você abre, você me permite, aí eu tirar dúvidas. E a gente não pode cochear em 2 pensamentos. Então, o que é que acontece? Quando o senhor está dando na escola dominical, o pastor Afonso está dando na escola dominical, entrou um assunto que eu tenho dúvida, eu não posso cochear. Eu tenho que chegar no pastor, oportunidade, fale, meu filho. Meu pastor, assim como Com certeza. E essa oportunidade ela tem que vir direto do professor. Pronto. Alguém tem alguma dúvida para falar? Pronto. Isso. Porque dentro dessa dúvida que vai ser tirada, Alguém que está ouvindo, que tem timidez de perguntar. Entendeu? Então, para mim, escola dominical, muitas das vezes eu vou pescar à noite, porque eu sou pescador desde menino, e chego da pescaria assim, 4 horas da manhã, tomo meu banho, fico lendo a Bíblia, e quando dá o horário eu vou. Quando eu volto, que eu vou dormir. Aí minha esposa trava, não sei como é que você aguenta. Eu digo, eu tenho que aguentar.
Porque eu não posso saber que tem escola dominical e deixar que isso interfira ou me Com atrapalhe. certeza. Porque estamos vivendo momentos de muita desculpa. E tem tempo. Para as coisas de Deus. Exatamente. E temos tempo Para as coisas de para as Deus. coisas de Deus. Entendeu? Então, para mim, é a chave do crente ter uma base firme, forte, sólida. Porque a Bíblia vai dizer que bem-aventurado aquele que fez a casa sobre a rocha. Você é diácono, você é... Meu pastor hoje, É eu sério. sou sério. É sério. Mais uma vez, gente, está aqui conosco aqui nosso irmão Pedro Júnior, né, da igreja Resgatando alma. Resgatando Alma, né, ali do nosso pastor e amado, pastor Sandro, né? Tá aqui nosso querido Pedro Júnior, né? Que Deus abençoe. Júnior, frieza espiritual. É triste falar nesse assunto, mas uma vez que o nosso Senhor, né, o apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, ou seja, Timóteo escrevendo, que nos últimos dias haveria o quê? Homens amantes de si mesmo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos fiaria. A gente sabendo disso, nós sabendo disso, é para viver isso? Não. E tem gente que sabe disso e vive, e há uma frieza espiritual. Como você encara essa frieza? E se tivesse ao seu alcance, como você resolveria essa questão da frieza? Pastor, a frieza espiritual, ela constantemente ela vai estar batendo na porta. Sim. Seja em uma situação que aconteça familiar, financeira, trabalhística, igreja, né? Então, sempre ela vai estar. É como se a primeira pancada fosse um abatimento. Então, o que é que acontece? Quando essa frieza espiritual, ela dá sinais. Ela dá sinais. Ela dá sinais. Não levanto mais a madrugada para orar. Meu Deus. Não leio mais a Bíblia como eu lia. Isso. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, não saia das primeiras letras, Timóteo. Não saia. Não saia. Aí Josué também vai ter uma instrução. Não apartai da tua boca o livro desta lei. Antes Medita de dia e de noite. Frequência na igreja. Então, isso tudo vai começando a esfriar o cristão. A falta de trabalhar na obra, independente do que venha a acontecer. Se aqui não deu, meu filho, eu vou procurar um outro trabalho que dê para eu me encaixar. Mas não deixe de fazer a obra. Porque isso também traz. Quando isso chega, meu pastor, e é duro, é difícil. Eu conheço pessoas e amigos próximos que chegou ao ponto de ficar estagnado. Se acomodou. Isso é um perigo. Quando chega a frieza e aquilo acomoda. Isso. E é difícil estar se pregando, estar convencendo para que haja um retorno. Mas eu ainda creio que para Deus nada é impossível. Qual a mensagem você passaria para essa pessoa que está se sentindo fraca? Porque deixa eu deixar um caminho para você aqui. Aborrecimentos, decepções, ingratidão, expectativa frustrada, que é a mesma coisa de decepção. E a pessoa, ela depositou a sua expectativa no homem. Qual a mensagem que você deixaria para essa pessoa olhando ali para cá? Meus amados irmãos, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Não perca o alvo. Porque quando colocamos expectativas no homem, temos que saber que o homem também é falho. Isso. Hoje,
existem líderes e pastores que viveram um evangelho diferente desse. Então, a expectativa deles era que as raízes e a essência do evangelho continuasse a mesma. Porém, com o tempo, quem mudou foi eu. Não foi Deus. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Se ele operou milagre lá, ele vai operar hoje e sempre que necessário ele fazer. Isso. Então, meus irmãos, eu vou dar um conselho. Bíblia. E se apegue com Cristo. Porque hoje temos vivido momentos de expectativas frustradas. Quem viveu, como o pastor Afonso está aqui do meu lado, tem muito mais experiência. Hoje ele é pastor. Mas tem muita coisa que hoje ele vê, que quando ele para refletir, ele diz: Jesus, o que é que está acontecendo? Misericórdia. Então, se a emoção não tiver alicerçada na palavra, pode ter uma tristeza espiritual, um desânimo, Tem uma morte. uma morte espiritual. E não são poucos. A nossa preocupação é essa, que não são poucos. Nosso amigo Pedro, não são poucos. Né? A expectativa é um perigo. Eu vou dar um exemplo. Você andar comigo, pastor, e você tem que entender que você vai ver falhas. E tem pessoas que elas seguem alguns líderes. Não é para acontecer isso. Mas elas vão se bater com as falhas e vai se decepcionar. Não estou dando aqui legalidade para erros e nem legalidade para pecado. Sim. Mas vocês têm que entender que o pastor, o líder, a obreira, o servo, não é super-homem. Enquanto nós estivemos aqui nesse tabernáculo chamado carne, estamos sujeitos a errar. Sim. Então, Júnior, o nosso amigo aqui, ele teve a oportunidade de dizer do seu testemunho, conversando aqui com o pastor Sandro aqui também, sobre a experiência dele, e eu tive a oportunidade de dizer assim: então, pastor, pela sua experiência, é isso que te assegura na presença de Deus. Porque nós sabemos como era a nossa vida. Quando você... A minha vida aqui era só perturbação, rapaz. Não foi pastor Cicrano, pastor Beltrano, não, foi Jesus. Então, eu concordo aqui, olhe para Cristo. Você que está se sentindo fraco, você que está se sentindo decepcionado, olhe para Cristo. Então, Júnior, eu quero já agradecer a sua presença, né? Eu sei que tinha muitos assuntos, se a gente for parar aqui para bater esse papo aqui, a gente vai amanhecer o dia aqui. Mas eu quero já, desde já, dizer que é uma experiência nova para o nosso amigo Júnior. Sim, sim. E essa entrevista é a primeira de muitas, né? Com certeza. E amanhã estaremos aqui, né, com o pastor Almir. Sim. E eu quero agradecer por essa força, porque eu sou aquele que entrevista. O projeto só vai andar abaixo de Deus se tiver alguém com essa coragem. Sim. Que você está tendo aqui. Pastor Sam teve a mesma coragem. Eu tenho convidado algumas pessoas. Aí as pessoas: não, pastor, eu não tenho muito esse negócio de ir. Mas enfim, cada um com o seu dom. Júnior, eu quero agradecer. Sim. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Que você continue tendo essa visão de pregar com a vida antes de pregar com a boca. Eu fico grato e eu deixo as suas considerações também. Bom, agradecer primeiramente a Deus, né? Pastor Afonso, que sempre fez parte da minha caminhada, me conhece, né? Sabe da minha trajetória, da minha luta. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque é muito fácil, meu pastor. Teve alguns líderes que Moisés deixou o povo com Arão e subiu para o monte. E Arão fez o que fez. Deus manda ele tocar na rocha, ele vai e bate. Mas quando chega no final, tinha um que prestava atenção no ministério dele e não nas falhas que ele cometeu. Josué. Louvado seja Deus. Josué.
ao ponto de Deus dizer assim, Moisés, Seu substituto. seu substituto. Então, é muito fácil eu chegar e dizer assim, pastor Afonso, mas se você conviver, você vai achar em mim, pastor Afonso, pastor... Isso. Se eu não aprender a conviver, Isso. porque a gente tem que botar no peso Isso. as qualidades. Isso. Então, eu agradeço a Deus que vocês venham ter ficado edificados. Isso. Né? O objetivo é esse. Com esse trabalho. trabalho, com essa entrevista, que vai ser, em nome de Jesus, caminho para muitas lutas. Sim. E todos que acompanharem vai ver momentos diferentes um do outro, testemunho um do outro, experiência um do outro. E todos esses que acompanhar não vai se arrepender. Com certeza. Porque Deus é fiel. Amém, Deus. Glória a Deus. Olha, deixa eu aproveitar também, né? Você que tem um comércio, que tem um produto, que vende produto, uma livraria, barbearia, mercado, que você quiser anunciar o seu produto, estaremos aqui anunciando o seu produto e você será também o nossos colaboradores, né? Participantes. Uma mão lavando a outra. Não perca, você coloca o seu produto aqui, você vê que essa garrafa aqui, ó, não tem marca, porque eu não vou fazer propaganda, né? Sem permissão. Mas você tem no seu produto, seu comércio, estamos juntos. Que Deus abençoe, fico grato, continue orando por esse projeto, em nome de Jesus. Estarei passando o link do YouTube, né, para que você acompanhe essa entrevista lá no canal do YouTube. Deus abençoe e fica com Deus. Deus abençoe. Deixa eu desligar essa câmera. Coisa boa. Glória a Deus.